Saudações, vidreiras! É o seguinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula do curso de estratégias para aumentar o faturamento da sua vidraçaria. Bom, você lembra que na última aula nós levamos como tarefa resolver 4 problemas. Você pensou em alguma coisa? Bom, os 4 problemas eram reduzir custos fixos e variáveis, aumentar o faturamento por produto, aumentar o ticket médio por cliente e aumentar a taxa de conversão. Bom, lembrando que ainda faltam definirmos alguns custos, que é o custo de gasolina, né, ou combustível, que é o custo de estacionamento e pedágio se existir. E também nós não definimos exatamente quem são ou quem é o nosso nicho de mercado. Então, nosso primeiro objetivo aqui é reduzir os custos fixos e variáveis. Lembrando que os nossos custos fixos atualmente são de R$ 1.167 por mês. Então vamos começar pelos custos fixos. Nós somos MEI, então MEI não tem muito o que fazer com esse custo, não tem como reduzir esse custo. Nós temos aí uma conta telefônica de aproximadamente R$ 100, então também não tem muito onde mexer. O nosso site, ele tem um custo de R$ 150. Então não vale a pena a gente mexer nele também, porque é um custo até considerável, mas o site é muito importante já que nós não temos loja física. E por último, nós gastamos aí em média R$ 12 de alimentação por dia. Isso só para o almoço. Dá para diminuir esse custo? Daria para diminuir, mas por enquanto não vamos mexer, vamos continuar com esses R$ 12. Agora é o seguinte, nós temos o custo fixo que é a prestação do carro, né? Que é a prestação, a manutenção e os impostos do carro. Então, assim, se a gente for pensar em eliminar esse custo, como que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa seria trabalharmos com uma motocicleta. Já que o serviço que a gente vai fazer, o que nós teremos que levar são os puxadores. Já as ferramentas, a gente vai precisar levar com certeza, mas não precisaremos levar as nossas ferramentas completas de um profissional vidraceiro, porque, aliás, nós vamos trabalhar com puxadores. Mas tem um detalhe, a gente vai trabalhar com puxadores de 16 centímetros a 1,5 m. Então, se esse puxador aí exceder 1 metro, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade de carregar. Mas dá. Fazendo algumas adaptações, dentro das leis de trânsito, a gente consegue fazer alguma coisa. Em dias de chuva pode ser que atrapalhe. Estacionamento é muito mais barato, ela é muito mais ágil também para poder se locomover, principalmente nas grandes cidades ou onde tem muito trânsito. Fácil de estacionar. Então, a moto seria uma boa redução aí de custos. A outra alternativa é você contratar serviço de transporte, tipo esses Uber da vida. É interessante dizer que hoje, em muitas regiões, principalmente nas capitais, mesmo aquelas pessoas que têm carro, vale muito mais a pena deixar o carro em casa e trabalhar com esse tipo de serviço, porque só o dinheiro que você acaba economizando com o estacionamento, dependendo da região onde você trabalha, já fica mais barato que o valor do transporte. Então, hoje é muito comum muitos profissionais deixarem seu carro em casa ou até se desfazerem de seus carros para poder utilizar o serviço aí de transporte alternativo ou até mesmo os táxis. Agora, se você não abrir mão de trabalhar com o seu carro, bom, aí nós temos que reduzir então um custo variável que é a gasolina, né, o combustível, o estacionamento e, de fato, se tiver algum pedágio, alguma coisa assim. Então vamos agora falar sobre os custos variáveis. Bom, os nossos custos variáveis começam com o preço do puxador, que a gente não vai mexer por enquanto, acho que tá bom esse preço por enquanto. E depois nós temos aí os custos de transporte, né, que no caso se resumem, né, nessas alternativas que eu te falei anteriormente, ou então no próprio combustível, estacionamento e pedágio. Bom, então aí a gente já começa a definir o nosso público-alvo, porque o nosso público-alvo nós sabemos que são proprietários de portas, mas a gente ainda não definiu claramente quem é esse público-alvo. Então, legal. Então, para que eu possa economizar combustível, que eu possa economizar estacionamento, eu tenho que pensar o seguinte: o meu público-alvo ele tem que estar próximo ao meu quartel-general, né? Que no nosso caso aqui é a nossa casa, que a gente trabalha em casa, né? Na nossa realidade que a gente está simulando aqui. E esse público ele tem que estar concentrado. Eu não posso atender um cara na Zona Leste, depois um cara na Zona Sul, depois volto para a Zona Leste, depois vou para a Zona Norte. Não, ele precisa estar em uma região concentrada. Então, olha só, o nosso potencial cliente, ele precisa estar em algum condomínio comercial, algum edifício com salas comerciais, nos centros das cidades, né, onde geralmente é onde acontece a maior atividade comercial. Deve estar em condomínios de indústrias, que também tem muitos escritórios e muitas portas de vidro, ou então em regiões
onde o comércio é grande, onde o comércio é forte. Então por que isso? Porque com isso a gente vai conseguir se deslocar até esse local e trabalhar a pé mesmo, sem a necessidade de estar transitando de carro, etc e tal. Então olha só, já definimos mais uma característica do nosso potencial cliente ou do nosso nicho de mercado, se assim preferir. Também existe a possibilidade desses nossos potenciais clientes estarem em shopping centers. Só tem que tomar cuidado com a grande questão dos custos, porque hoje em São Paulo tem shopping que em um período de 8 horas você gasta R$45. Então, lembre-se sempre, olho nos custos. Então, nosso público-alvo são estabelecimentos que têm portas de vidros e que, se possível, precisam estar concentrados. O próximo desafio é aumentar o nosso faturamento por produto, ou seja, a gente tem que aumentar o preço do nosso puxador. Será que a gente consegue? Bom, vamos ver. Olha só, faça um exercício e repare nos postos de combustível da sua região, da sua cidade, ou em portas de banco. Esses dois estabelecimentos, eles chamam muita atenção, por quê? Porque eles têm um fluxo muito grande e os puxadores são utilizados a todo momento. Então é uma característica muito forte desses estabelecimentos estarem com os puxadores detonados, feios, desgastados. Então esse é um potencial cliente que nós temos. Posto de gasolina, né, com aquelas lojas de conveniência, e portas de banco. Só que esses dois estabelecimentos, geralmente, eles utilizam puxadores padronizados. Então, um posto da bandeira X, geralmente ele já tem um tipo de puxador, e os bancos também já têm um tipo de puxador. Só que se você pega lojas de artigos femininos, por exemplo, salões de beleza, esses mais sofisticados, essas barbearias novas que estão surgindo agora, que estão na moda novamente, né? Esses sim são públicos que já precisam ter uma certa autonomia, uma certa personalidade, querem sim ousar em suas portas, né, mostrando ali até mesmo alguma imponência. Então é muito nítido que realmente dá para a gente poder aumentar o preço do nosso produto, mas para isso a gente vai ter que agregar valor a ele. Porque você viu que os dois públicos são públicos diferentes. Você e eu vendemos puxadores, mas para públicos distintos. Então, o que é valoroso para um pode não ser valoroso para outro. Então, quando a gente fala, eu tenho um produto de valor agregado, mas agregado para quem? Valor de quem? Será que realmente o meu valor, aquilo que eu tenho como importante, é importante para você? É importante para o meu cliente? Às vezes não. Então, assim, aquilo que é importante para um banco, para um posto de gasolina, não é tão importante para o cara que tem uma barbearia ou para uma jovem que tem agora a sua loja de roupas personalizadas. É diferente. Então, valores diferentes para o mesmo produto. Então, a nossa meta aqui é o quê? É realmente encontrar os valores para cada um dos nossos públicos. Nosso próximo desafio é aumentar a nossa taxa de conversão. Então, pelas nossas contas, para cada 10 potenciais clientes que nós abordamos, nós vendemos 2 puxadores e meio, uma média. E para fazer isso existem duas formas. Eu posso ser mais eficiente nas minhas abordagens. Então, para cada 10 potenciais clientes que eu abordar, eu posso vender mais do que 2,5 puxadores, né? De 4 para cima. Ou então, eu teria que ter mais números de abordagens. Ao invés de abordar 10, eu vou abordar 20. Da primeira forma, o que eu preciso ter é um argumento mais forte. É um poder de convencimento mais forte. Já no segundo caso, o que eu preciso fazer é abordar mais pessoas. Ao invés de conseguir abordar só 10, é 20, 30, 40. A minha taxa de conversão vai continuar a mesma, 30%. Eu vou continuar vendendo 2 puxadores e meio para cada 10 clientes que eu abordar. Só que agora o que vai mudar? Eu vou conseguir abordar mais clientes. E isso eu faço como? Ou com pessoas, com colaboradores, ou com o uso de tecnologia. Mas pode ficar tranquilo que isso é um problema que nós iremos resolver na próxima aula. Fica tranquilo que eu vou te ajudar e a gente vai fazer isso juntos. Nosso próximo desafio é aumentar o ticket médio de consumo de cada pessoa que compra o nosso puxador. Hoje, quando a gente vende um puxador, aquele consumidor só consome R$ 99,00, que é o preço que a gente vende o puxador para ele. Mas como que eu faço para que esse consumidor consuma mais do que R$ 90,00? Eu tenho que oferecer outros produtos e outros serviços. Então, olha só. Nós já definimos o nosso público-alvo, são estabelecimentos comerciais. O interessante é o seguinte, geralmente estabelecimentos comerciais que colocam portas de vidro também são muito inclinados a colocar janelas de vidro, seja nos fundos, seja nas laterais, ou até mesmo na própria frente, na própria fachada. Então se eles colocam também janelas de vidro, a gente também pode utilizar outros produtos. E agora uma dica que eu te dou é,
Se você parar para pensar, os produtos que mais se desgastam, né, nos envidraçamentos, estou falando, se você pega os envidraçamentos, os itens, acessórios que mais se desgastam, sempre são acessórios que estão em contato com as pessoas. E mesmo quando esses não são os que fazem mais contato, por exemplo, um pivô interno que se desgasta. Esse pivô interno que se desgasta, muitas vezes você sente que ele está desgastado porque a porta não está funcionando bem, a sua janela não está funcionando bem, mas dificilmente você consegue ver. Já os acessórios que são tocados, que são acessíveis, principalmente visuais para os nossos consumidores, como os acessórios de acesso, como cordinhas, ou trincos, fechaduras, puxadores, todos esses são acessados pelo cliente. O cliente está constantemente tocando naquele produto, naquele acessório. Então, isso é uma sacada. Reflita. E aí você vai fazer o exercício depois na semana. Mas perceba que todos os estabelecimentos onde as pessoas ficam próximos às janelas, por exemplo, padarias que a gente costuma tomar nosso café, restaurantes, bares, barzinhos noturnos, etc e tal, repare bem onde ficam as mesas. Quando essas mesas ficam próximas às janelas, repare que praticamente todos os trincos estão danificados. Ou eles estão muito usados, mas o problema maior que acontece é sempre que eles não estão funcionando adequadamente. Ou estão tortos, ou não estão fechando, ou estão travados. E muitas vezes o estabelecimento não consegue nem abrir aquela janela porque não funciona o acionador ali, o trinco, etc e tal. Olha que interessante, isso tem um motivo. A maioria, né, dos problemas que acontecem nos trincos é por quê? Porque o nosso cliente ele fica girando, né, ele não sabe o que tem que puxar e levantar, então ele fica girando, e daqui a pouco a pecinha pula e a molinha pula junto e aqui e ali fica, né, fica travado o trinco, não dá mais para você utilizar. Então, esse trinco da L ele tem uma sacada muito genial. Da forma como que ele é constituído, lembra que a gente falou bastante em alguns vídeos passados sobre engenharia, sobre design estrutural, etc e tal. Olha só essa engenharia que permite que simplesmente a peça não gire. Então, mesmo que o nosso cliente tenha o vício de girar a peça, quando ele for tentar girar, ele não vai conseguir. Ele vai falar, opa, eu acho que não é girando que acontece. E aí ele vai pensar outra alternativa que é de puxar para trás. Então, nesse caso, você pode oferecer para ele esse retrofit. Olha a diferença entre um item e o outro item. São da mesma cor. O material mudou e mudou o design e o fato de um estar muito mais novo que o outro. Outro trinco que com certeza você vai encontrar em praticamente todos os estabelecimentos que o tem estragados é a 1523. É o trinco de basculante. Bom, e tem um item que é fundamental, que ele sempre quebra, que é aquela argolinha. Outro item que também se danifica demais é as correntinhas. Muitas vezes as correntinhas arrebentam, ela acaba abrindo e arrebenta. Então, esse trinco da L também é uma sacada genial. Por quê? Porque você tem a opção de pedir a cordinha, que no caso é muito mais resistente que a correntinha, e a argola também é muito mais reforçada, além de ter toda uma diferenciação na forma da presilha, no design realmente do produto. Então, é muito mais funcional. Então, olha aí, já encontramos mais 2 produtos que a gente pode oferecer para o mesmo cliente, porque são os mesmos clientes que usam o puxador. Talvez eles também tenham em seus estabelecimentos janelas. E aí a gente define mais um pouquinho o nosso nicho de mercado, porque talvez os estabelecimentos que fiquem em shoppings, talvez eles não tenham tanta facilidade em ter essas janelas, a não ser que for estabelecimentos que ficam mais para a parte externa, como área de alimentação, etc. Mas as lojas mesmo, talvez não tenham esse tipo de janela. Então, talvez esse não seja o nosso público-alvo. Quem que é o nosso público-alvo? Lojistas ou regiões comerciais que ficam fora de grandes estabelecimentos, que ficam na rua. Então, olha só, qual foi a conclusão dessa aula? Nós já entendemos aí como a gente pode reduzir um pouco o nosso custo fixo, mas assim, na questão do carro mesmo, que está um pouco salgado. Refinamos muito mais o nosso cliente. Hoje a gente já sabe que o nosso cliente são estabelecimentos comerciais, geralmente que estão concentrados, e melhor ainda se estiverem em regiões abertas, fora de shoppings. Esse é o nosso cliente, ou o nosso potencial cliente. Mas dentro desses potenciais clientes ainda temos que definir ainda mais, a gente tem que refinar mais um pouco, porque eu posso ter o cliente que é o estilo banco ou estilo posto de gasolina, ou o cliente que é estilo novo barbeiro, lojas mais sofisticadas e etc. E já descobrimos como podemos aumentar o ticket médio dos nossos produtos. Então a gente entendeu que a gente
com esses nossos novos nichos, né, nossos novos clientes aí, a gente entendeu que a gente pode vender mais caro o nosso puxador que R$ 99,00, desde que eles sejam mais sofisticados ou que a forma com que eu venda seja mais sofisticada. Isso muda muito. O mesmo produto, ele vale muitas vezes o dobro ou o triplo da forma com que você apresenta. E por último, nós já entendemos que a gente também pode oferecer outros tipos de produtos para o nosso cliente e aumentar o nosso faturamento por cliente, ou seja, aumentar o ticket médio por cliente. Então, um detalhe que faltou a gente resolver nessa aula é, legal, Gabriel, eu quero aumentar a minha taxa de conversão, né? Não quero mais vender apenas dois puxadores e meio por dia, quero aumentar isso. Como que eu faço? Faço isso sendo mais eficiente no meu argumento ou faço isso abordando mais clientes? E na próxima aula é um dos detalhes que nós iremos resolver juntos. Um outro detalhe que a gente também vai abordar na próxima aula é o seguinte. Muito se fala de valor agregado. Todo mundo fala isso todo dia. Todo mundo fala, eu tenho valor agregado, meu produto tem valor agregado. Isso virou um mantra, mas que na verdade dificilmente nós sabemos o que é. Então na próxima aula a gente vai tratar desse assunto. Como agregar valor aos meus produtos. Então na próxima aula a gente vai dar mais outros passos em direção à nossa estratégia, que é aumentar o faturamento das nossas vidraçarias. Tamo junto então? Então tamo junto, é nóis e forte abraço!